Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo incrível da nossa série de depoimentos. Nós temos uma grande história hoje, mas antes de tudo, se você quer saber mais sobre meus cursos, meu trabalho, meus livros, minhas redes sociais, o que sobrou, aqui está na descrição embaixo desse vídeo. E se você também quer gravar o seu depoimento, meu contato está na descrição embaixo. Fica à vontade de me chamar, claro. Usa bom senso, né? Mas como que esse vídeo não é sobre eu, mas sobre um casal maravilhoso de amigos meus que estão aqui com a gente, eu vou deixar eles falar. Então, bom dia, João, Eliada, como vocês estão? Tudo bem aí? Bom dia, Ravi. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, Ravi. Tudo bem? Tudo bem. Legal, legal. Me conta aí, vocês são da onde? E quem são vocês, na verdade? Vamos lá, então. Meu nome é João Marcos, né, como o senhor pronunciou aqui, minha esposa Leandra, e nós somos de Campinas, né? Somos de Campinas, São Paulo, e estamos atualmente morando em Caraguatatuba, litoral norte. É bom E também. É é bom bom também. também. É bom Mas a nossa também. trajetória, na verdade, enfim, né? Eu falo por mim, depois a minha esposa vai ter a parte dela. Eu venho assim de uma família bem sofrida, né? Sou órfão de pai e de mãe e já logo desde de criança, adolescente aí passei por situações muito difíceis, né? Até mesmo envolvendo aí com drogas, bebida, enfim. Aí foi aonde foi apresentado na ocasião o cristianismo e nós sempre dedicado, né? Enganjado lá em grupo de jovens, liderança de conjunto de jovens, de Você tinha adolescentes. quantos anos quando você começou a frequentar a igreja? Na verdade, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos de idade. Hoje eu estou com Essa 46, depois é uma vida meio conturbada de várias. Essa, na várias verdade, é uma situações. outra história, outro vídeo de Sim, depoimento, né? exatamente, exatamente. Muita Sim. situação bem triste mesmo. E aí foi onde, na ocasião, foi nos apresentado o cristianismo, né? Até Quem te mesmo na ocasião. apresentou? Na rua, amigo? Quem foi Na que te apresentou? ocasião, na verdade, na ocasião, com os meus pais em vida mesmo ainda, né? Fazia parte do catolicismo, aquela tradição Sim. familiar. E aí, com a perda dos meus pais, foi onde amigos mesmo. Na ocasião, tem até uma mulher, uma missionária, com o nome de Márcia Regina, né, Moisés. Eu vou evitar aqui citar nomes, porque são muitas coisas, né? Mas essa daí eu falo com carinho, porque desde lá, essa centelha aí do judaísmo, ela sempre nos apresentou, né? Interessante. Ela, ela, na verdade, ela era esposa de um pastor, né? Nós começou, mais eu, né? Porque eu conheci a minha esposa na igreja. Eu já estava lá, depois ela chegou, mas através dessa mulher, ela Qual o praticamente nome me da ensinou igreja que você frequentou pela primeira a Assembleia vez? de Deus. Assembleia de Deus. Ok. É. Assembleia de Deus. E viemos, né, nesse segmento e foi aonde aí, como eu já citei antes, ensinado, discipulado, aprendemos aquela doutrina e crescemos com esse pensamento aí, né, com essa mentalidade de que aquilo que era o certo e tudo tinha que ser daquela forma. Só que com o passar do tempo foi onde a gente foi se desenvolvendo, quando eu conheci ela, noivamos, casamos, enfim. Calma aí, E segura essa história aí. Calma aí, vamos chegar para lá. Se ele começou com você, mas acho que você conheceu ela. Você frequentava a igreja, você dedicava tempo integral ou também trabalhava, ou fez curso de teologia? O que você fez? Acho que você conheceu sua esposa. tá. Eu sempre, na verdade, no quesito trabalho, eu sempre trabalhei, né? Assim, eu tenho uma bagagem profissional bastante longa, né? De várias empresas multinacionais aí. E nessa questão, fiz curso teológico, eu fiz, na ocasião, curso de formação de obreiros, Oh, uau. simpósio. Isso, foram várias situações, né? E na ocasião, mais para frente, dentro desse tema que o senhor falou,
foi aonde eu estava na igreja, na época, obreiro, líder lá, e ela chegou, né? Cheguei de Segura Bahia. aí, segura aí. Segura aí. Vamos chegar nesse momento, Leandro. Me conta a sua parte antes que esse encontro. Então, você, com a sua história, como você chegou àquele ponto na história? A Leandra, no caso, o senhor fala? Sim, claro. Você chama Leandro? Não, você é João Marcos, né? Não chegou sozinho, né, Leandra, Ravi? é, Sem Leandra, nós você não conta, chega. conta a Então, sua pois parte. bem, eu também vim de uma família tradicional católica e, e até a minha juventude, a minha adolescência também, né? Uma família, assim, tradicional católica só no nome, porque assim, nenhum parente, minha mãe nunca me levou em igreja, ou se levou foi uma vez lá, não sei o que lá, da missa, não sei o que lá, essas coisas assim que Aquela acha tradicional que brasileira que só comemora Natal, brasileiro. isso aí, bem comum, sim. Mas também ia em outros lugares, né? Antigamente, como benzedeiras, essas coisas assim, né? Por quê? Qual que era o intrigante lá, ir lá visitar? Então, e aí aconteceu que eu fui, para mim conhecer o João Marcos, tal. Primeiro eu conheci essa pessoa, essa igreja. Eu, na verdade, Ravi, eu tive um surto psicótico, precisei ficar internada, né, na psiquiatria, e lá não deixavam padre, pastor, Rave não É. tinha. Vocês estavam bem, né, em outra missão, né? Eu acredito assim. E aí eu sofri bastante, passei um quadro depressivo, né? Perdi tudo, né? Tentativas de casamento. Arrumei duas filhas que hoje são de maiores já, a Bárbara e a Júlia, e com ele eu tive o caçula, o João Henrique. Está lá no quarto, lá se preparando, que hoje tem aula com o Gabriel, com o Jota. Ah, legal, legal, legal. Mas me fala, então, você estava na mesma igreja, essa em Campinas, né? Em Onde? Campinas. A Isso. Assembleia de Deus, vocês se encontravam lá, eu fui o que gosta de cinema, você estava passando, os olhos se olhando, aí, pum, Na verdade, estrelas. foi durante um culto, né? Foi aquelas arrumações que, né, o Cupido gospel, né? E aí eu falei, minha esposa chegou, pô, e eu já conhecia ele do mundão lá atrás, de baile, de drogas. Ah, E vocês aí já conheceram antes. Sim, já, sim, sim. já, Ah, legal. Eles reencontraram na igreja arrumadinhos. Isso, isso, se isso. refugiando Legal. lá, na igreja. E aí casamos e formamos uma família. Eu já vim com duas filhas de presente, né? Ele não tinha nenhum. E aí, nossa, desenvolvemos assim, né? O tal do ministério. Sabe, Foi de que vocês viraram pastores. Isso aí. sim, E sim, primeiro você fez algum sábado e curso liturgia. teológico? Você fez algum Isso, estudo? aquela hierarquia, né? Legal. Então, vocês fizeram o Diácono. curso. Eu vou falar assim, vocês sabem do que vocês estão falando. Vocês estudaram teologia, Sim, vocês bem informados, sim, e sim. vocês... De lavar a igreja até simpósios e dar aula, dar ensinamento. Uau, legal, legal. Então, vocês são bem orientados, bem informados do assunto. Bem Era orientado, bem e igrejado. assim, na ocasião, bem influentes também, assim, só É. para o senhor ter um entendimento melhor. Sim, Porque entendi, entendi. nós ficamos, isso, responsável, assim, por diversas igrejas, assim, com um número de pessoas bastante elevado. Por exemplo, eu já ministrei casamentos, né? Não foi um só, não foi vários. Na ocasião, ministração fúnebre. Então, todas essas Sim. questões aí a gente Obra participou. social, Porque né? eu era pastor local e também era pregador itinerante. Então, eu já viajei aí para Belo Horizonte, em outros estados, enfim, é nesse segmento assim. Ele Entendi. pregava e eu cantava. Ah, tá, legal. E aí você foi quantos anos, mais ou menos?
e você estava nessa Bom, posição? 19 anos. Ah, 19 anos. uau. 19 anos. Foram 19 anos. Ah, legal. Então vamos à segunda parte interessante. O que aconteceu? O É, que que, para que fez você despertar, ou pesquisar, ou procurar? Eu acredito que cada um de vocês tem no lado dele, mas cada um, sim, sim. sabe, cada um conta a sua parte e vamos juntar. Mas eu quero saber o que aconteceu. Você estava tão bem inseridos, tão bem colocados no sistema. O que foi? Sim. Na verdade, vamos lá, começar por mim aqui. O que que acontece? Nessa questão que o senhor falou de estar tão bem inserido, bem colocado, aparentemente sim, mas começou a chegar num ponto, da minha parte, no caso, que eu estava ali mais por dinheiro. Então, assim, queria ir pregar para ganhar dinheiro, porque sempre faltava uma coisa em casa, aí tinha que suprir uma necessidade. E como nós, no meu caso, era bem influente, então participava de diretoria, tinha acesso a algumas coisas, e aí a conta não fechava. Por exemplo, é, possivelmente esse vídeo aí vai chegar ao conhecimento de alguns que nos conhecem e pessoas vão testificar que é verdade. A gente sempre se Quem esforçou, conhece a gente está vendo aí, sabe? nós sempre se esforçou, pelo menos nas igrejas que nós éramos responsáveis, para o povo realmente ter Deus, né? De uma maneira errada, mas a gente sempre queria que o povo comesse bem, vestisse bem, estivesse bem. Só que, infelizmente, o sistema em si não permitia isso, porque nós tínhamos uma mentalidade, só que acima de nós, né, tinha a diretoria que não concordava com muitas coisas no sentido de benefícios para o povo. Então aí já Tipo, qual começou. exemplo, por exemplo? Vocês queriam. Eu vou dar um exemplo, talvez. Vocês queriam usar os dízimos, as ofertas, para ajudar carentes da igreja, tipo isso? Exato, exato. É das metas, né? Por Tudo é exemplo, metas, né? só para o senhor ter Ah, uma ideia. tinha meta de arrecadação. Sim, Sim, a sim, maquininha de cartão nos sim, púlpitos, nos sim. altares. Não, mas isso daí foi, na verdade, eu vejo como nada. Assim, tinha coisas mais sérias, por exemplo, como que, por exemplo, você tinha que ajudar uma família, né? Sim. Tem uma família ao contrário do movimento Binei que isso foi aonde hoje a gente entende que é o correto, né? Nós mesmos nós já precisamos de recursos Sedacá e Sedacá, tá, assim, o Gabriel, com a Sim. Giovana, assim, e outros que a gente nem O conhece. Ravi Yakov, enfim, sempre nos supriu. Hoje a gente está em umas condições que a gente pode estar ajudando pessoas, graças ao Eterno. Legal. Mas lá atrás, voltando no tema, o que acontecia, Ravi? Por exemplo, uma família tinha necessidade de alguma situação e tinha que fazer reunião, tinha que pedir, às vezes dava, às vezes não dava. Quantas vezes eu tive que tirar recursos do meu próprio bolso para estar suprindo a necessidade daquela família por conta não, a contabilidade da igreja não permite que tira, porque senão vai desfalcar. E isso aí começou sabe, a gente já fala, não, isso aqui não está certo. Isso não está certo. E da minha parte, sempre tinha um choque, porque essa mulher que eu citei para o senhor, que ela sempre falou da Torá e nos ensinou, e eu, com aquele cristianismo impregnado na veia, falava assim: não, ela está ficando louca. E falar de Torá, de judeu, essas coisas, isso aí a conta não está fechando. Só que aí foi onde entrou a minha esposa, né? Ela sempre Sim. foi mais. Ela sempre foi mais profunda, sempre teve assim uma paixão maior, né, pelos judeus, pelo judaísmo. E ela vinha falar para mim e dava aquele choque, falava não, não concordo, porque eu era muito influente. Deixa ela Só falar agora. Vamos ver agora. O que que ela, como que chegou? Eu quero saber como que ela chegou, o que que ela falou para você, o que deixou você em chão? Porque, de um lado, eu entendo que não concordar com o sistema, porque não sim, necessariamente significa que você tem que negar Jesus ou toda a crença, né? Mas sim, eu acredito que isso já veio do lado da esposa, né? sim, Então, o sim, sim, que aconteceu com você, Leandro? Aconteceu assim, Ravi, essa missionária que a gente falava, minha mãe na fé, ela foi um pivô, ela foi uma mulher muito abençoada, né, vamos se dizer, para me ganhar para o JC.
lá sim. na época. E nas orações a gente fazia campanha dentro da igreja dela, né, e do esposo dela, enfim. E ela falou uma coisa para mim. Ela falou assim: ó, Leandra, vai vir um judeu, um rabino pregar aqui. Aí a gente aprontou a igreja, a gente aprontou a igreja, decorou, deixou a coisa mais linda. E aí ele veio, né, ele foi lá, o Mordecai Efraim, e aí pregou e foi. Só que é só avisar a gente, não, nem é judeu, nem é rabino. Então, só para ficar claro. Ok? Sim, 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 sim. Para deixar bem claro, você não acha que um rabino realmente foi na igreja, né? A gente achava que era um crente totalmente espiritual mesmo, Ah, maior e mais maior que nós, enfim. E ela falou para mim assim: ó, Leandra, você nunca você odeie, persiga um judeu, uma judia, sim, nunca. Você sempre ora por Israel, para que haja paz em volta aos muros de Jerusalém. E aquilo ficou impregnado. O casamento deles quebrou, infelizmente, né? Hoje ela se encontra enferma com Alzheimer, mas é uma mulher que eu estimo muito. E nisso daí, né? Depois que a igreja quebrou, a gente foi para outras igrejas, porque tem muito isso, né, Ravi, no sim. evangelho, né? Fica pulando de ministério para tentar arrumar o perfeito, melhor. E nisso daí, nós casados ali, chegamos também até abrir igreja na nossa casa, né, Varão? Sim, sim. E aquele negócio todo. E quando chegou um determinado ponto, eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu te amo, eu não estou feliz. Quando a gente chega do culto, você tem que dormir, que ele acordava 3:30 da manhã para trabalhar, para pegar o fretado, né? E quando você dorme, eu tomo Rivotril em gotas, remédio, e tal. Eu estava me suicidando dentro da igreja e dentro da minha própria casa, com o meu esposo, que era o meu pastor. Então eu sim. falei: peraí, tem alguma coisa errada. Mas isso te levou a esse ponto porque alguma coisa que você falou, pregava, coisas não batiam, você sentia alguma coisa errado? E Eu essa senti, sensação, eu senti alguma coisa errada, Ravi. Quando a gente ficava naquela emoção de línguas estranhas, língua dos anjos, aquele negócio tudo, né? A gente participou de eventos, tudo, com essas animações, com essas emoções, e chegava a um determinado ponto que ficava um rombo, um vazio dentro de mim. Lá no fundo mesmo, eu falava assim: isso aqui é mentira, eu estou falando o quê? Eu estou edificando a quem? Sendo que eu chego em casa, eu tenho que tomar remédios psicotrópicos, tenho que me maquiar para mim ser uma pessoa feliz lá fora e cuidar da vida dos outros. E a minha indo para o buraco. Aí eu falei para ele, passei para ele, falei: olha, tô com você, tô do seu lado, mas eu não quero mais pastorear, não quero mais cuidar da vida dos outros, cara. A minha vida tá péssima. Eu amo você, eu tô com você. Aí ele falou: tudo bem, tamo junto. Até então, não tinha judaísmo. Eu comecei, sabe, pesquisar na internet. isso aí é o Infelizmente, interessante. Aí você decidiu que não quer mais ser pastora, não quer ser mais líder da igreja, mas ainda não largou o Jesus, a fé cristã. Com isso, isso, você entrou isso, na internet. foi O que isso. te levou a pesquisar? Você pesquisou o quê? Eu via que, assim, sempre quando eu via provérbios judaico, palavras de Torá, eu sentia que era real, que era verdadeiro, que tinha uma coerência que eu precisava, me chamava assim: estuda, lê, Sim. pesquisa. Aí eu comecei, virava Então, a noite. você entrar na internet, você acreditou o quê? Judaísmo? O que você na pesquisa no Google? Judaísmo? O que é Torá? O que foi a primeira palavra que você pesquisou? Judaísmo.
Judaísmo. E perigoso. Perigoso. Eu caí numa. Perigoso. Fui para o hospital de novo, Rafa. Doidinha, maluca. Ele me ajudou. Mas isso é uma boa loucura. Isso é uma boa loucura. O lugar que de Foi libertação. para o bem. Não, aí Sim, me sim. conta, você chegou lá, você começou a ver o que te chocou ou encantou, o que você descobriu, na verdade? Eu descobri que JC não morreu por ninguém, que ninguém morre Onde por você viu ninguém. isso? O que fez você ver isso? Qual versículo? Qual mídias? Foi em canais, né? Eu vi o seu YouTube, no seu canal com o Gabriel. Aquela noite eu não dormi, eu amanheci o dia em claro, chocada, porém alegre. Eu só não sabia o que eu ia fazer da minha Tipo, vida. através do, você colocou judaísmo e graças ao Apareceu assim, aí algoritmo do apareceu YouTube, assim, apareceu porque eu eu. saí do cristianismo. Eu falei, pronto, é esse vídeo que eu preciso ver. Esse Foi achando que é do Fábio, foi, não é? De quem foi o primeiro seguidor? Do isso, Fábio Leite. Aí eu isso. Legal. Peguei a minha Bíblia e comecei a estudar, porque eram as ferramentas que eu tinha. E aí eu comecei a ler, aí vi Deuteronômio, vi Isaías, e confrontando ali, voltava aí vídeo atrás de vídeo. O senhor tem uma preciosidade de vídeo. Eu Sim, não sei sim. por que as pessoas ficam, né, Porque enganadas aí. incomoda, não é? Porque, imagina, e o que acontece? Só entre parênteses, Sim, sim. muitas pessoas, você vai entender isso porque você passou por isso, você tem uma dependência emocional com aquilo. E Sim. quando a pessoa confronta emocional com, tipo, imagina alguém falar para você que a pessoa que você mais ama pulou a cerca, te traiu. Você não vai Sim. acreditar. Mesmo a pessoa mostrando foto, mostrando vídeo para você, provando, fala, impossível. Porque mas é um processo que tem que passar, porque, afinal de contas, não tem como lutar contra isso. Fechando parênteses. Continua. Então, aí amanheceu o dia, Tipo, você né? passar a noite inteira assistindo vídeos, Passei a noite inteira assistindo os seus vídeos e um atrás pesquisando a do escritura, outro. como é que eu falo, né? Olha por conta própria, pesquisa por conta própria, Pesquisa. vê. Quando eu ouvia você falar isso, Ravi, não acredita no que eu estou falando. Vai lá. Só que eu não tinha muita literatura, muita ferramenta. Eu queria comprar salmos que eu tenho aqui, queria comprar seus livros, o Sidur, tá? Eu queria tudo, eu queria menorar, eu queria ser judia. Quando Sim, aconteceu, aí eu tive uma descarga emocional muito forte. Tive que ir para o pronto-socorro, tomar soro na sim. veia, uns É uma remédios. Eu falei, ó, não vou reação fazer físico remédio. mesmo. Sim. Realmente uma reação físico. Sim, Enquanto sim. isso, Aí, o João Marcos está do lado dela, você está vendo tudo isso ou você foi pego de surpresa? Eu que, na ocasião, eu fui meio que pego de surpresa, né? porque eu estava aí com um canal de um Rave, que eu não vou citar o nome, e infelizmente não foi conselhos sábios, bons, né, mediante a Torá. Porque não adianta, nem todo que está em Israel é israelita. Não, A é uma gente, coisa que a tem que gente falar vê, para a todo gente, mundo sempre. Pesquisa, questiona Sim, sempre. Isso é sim, que você tem que lembrar isso. A verdade não tem medo de ser questionada. verdade. E dentro desse tema, Ravi, ela sempre tentando mostrar para mim, eu sempre ali, a gente precisou mudar, né, de Campinas. eu sempre, no caso, é, mais assim, rígido, tal, porque né, vinha naquele. Né, como eu falei, eu era bem influente, eu ensinava, né? Então, assim, eu dava ensino, eu pregava, então a gente, nós era muito fluente de fazer visita nos lares. Tanto é que Agora hoje. aparece fazendo Lehai, né? O povo fala que estão desviados, estão Não, blasfemando. e o que acontece? A falta de entendimento, de não buscar, de não saber,
que infelizmente às vezes prejudica muitas pessoas. Por exemplo, nós, como eu citei há várias vezes atrás aqui, nós era muito influente, tinha muitos amigos, e depois com nossa atitude, por exemplo, nós teve que mudar de cidade. Mudar de cidade, Teve Rafa. que mudar de cidade porque nós tivemos que Por mudar. causa disso, eu sei que vocês mudaram, mas era por causa do famoso amor cristão. Sim, porque só para o É. senhor ter uma ideia, como é muito, muito longo, a coisa, o estopim mesmo foi onde a gente, um motivo de ódio que foi manifesto contra nós, foi por conta de uma falta de sabedoria, até de pessoas que era para líderes, no caso, que eram para dar um caminho, uma orientação correta, mas deixou o ódio agir, porque tudo que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos liderando uma grande igreja, a igreja tinha até galeria, uma igreja assim, com bastante pessoas, tal. E, enfim, o que aconteceu? Simplesmente por conta de um conteúdo de uma profissional de uma área, por exemplo, é uma mulher sexóloga, né? E ela publicou um conteúdo nas redes sociais, se eu não me engano, acho que é a Laura Miller, é uma mulher muito influente, muito, né? Enfim. E dentro desse comentário dela, minha esposa simplesmente compartilhou o conteúdo que ela publicou. E aí, o que aconteceu? Lá de dentro da igreja, o filho de um determinado pastor lá pegou e entrou nas redes sociais, tipo, me defamando a minha esposa, dizendo onde já se viu, são líderes fazendo isso daí. Aí virou aquela bomba e os grandes líderes, dois cidadão, levou nós dentro de uma salinha, dois intitulados pastor, e acabou com a gente, sabe assim, só assim, falou coisas. Foi ditadura mesmo. Para mim e para minha esposa, que nem um ser humano merece ouvir, que eu não vou nem aqui falar para o senhor que não convém. Uma coisa que eu quero entender, claro, olha, a gente escuta tantas histórias de acontecer no sistema, mas eu quero saber mais de vocês, a história de vocês. Leandra, me responde uma coisa, você lembra algum versículo, algum vídeo, algum estudo que fez você falar, pronto, eu entendi? Era alguma capítulo da Torá, alguma coisa que fala, agora eu sei. Então, foi assim, eu ouço muito, né, vendo seus vídeos, e aí foi um dos vídeos, eu não sei qual, porque não tem só um, o senhor fala, né? E foi um deles que eu segui acompanhando, inclusive tem até uma mulher que ela sempre está presente, eu gosto muito dela, ela faz umas perguntas, não sei o nome dela, e aí foi nesse vídeo que eu vi que não era aquilo. E aí eu fiquei achando uma maneira, Ravi, de falar Interessante, com sabe ele. por quê? Eu acho interessante porque essas aulas que eu estou dando para a turma não tem nada a ver do versus judaísmo versus cristianismo. Simplesmente são aulas sobre judaísmo, 100%. Interessante quando você estuda o judaísmo de verdade, com os judeus de verdade, as coisas ficam mais claras. Verdade. Aí você foi falar para ele, quer saber, João? Eu fui falar para ele, muito assim, eu estava muito debilitada, sabe, Rabi, fisicamente. Sim. Porque eu sou muito intensa, tal, busco, eu quero saber, eu não gosto de comer broa, não gosto de ser enganada, não gosto disso. E aí eu falei para ele, olha, eu eu tenho uma coisa para te falar, tal, eu não sei como você vai lidar, só que eu vou falar por mim. Agora você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que estudar. Não adianta eu falar para você, eu só vou falar umas coisas para você, mas você tem que. Aí ele começou a também ver o seu canal. Sabe, não fui tão boazinho assim. Você falou para ele o quê? Não por essa parte. O que você falou para ele? Quer saber o que você fala? Tem que falou para ele que E a gente não tem onde ver. A gente não tem onde ver, Dor. Não tem. Aqui no Brasil é só cristianismo. Sim, não, com certeza. E aí a gente conversou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vinha turistar aqui em Caraguatatuba,
pela colônia de férias do trabalho dele. Sim, E eu falei, ó, a gente viemos aqui passar um final do ano, falou assim, ó, vamos mudar, vamos embora, vamos recomeçar a nossa vida. É isso que a gente precisa. Eu já estava sim, doente, dependente de remédios, né? E aí a gente se mudou para cá, faz 1 ano e meio, para Caraguatatuba, litoral norte, entre Ilhabela e Ubatuba. sim, sim. E não conhecemos ninguém aqui, graças a Deus. E para pescar, vem para cá, Rafa, para pescar Eu aqui. já estava pertinho aí, mas bem antes que vocês mudaram. Você tem que visitar de novo. Uma região linda, com Que certeza. bom. Beleza. Mas, João Marcos, me fala, quando ela aproximar você falando? Porque eu tenho uma pergunta difícil para te fazer. Ei, você, pessoa estudiosa e fluente, você nunca percebeu que alguma coisa nas escrituras não bate? Para ser sincero para o senhor, eu percebi sim, o Rafa. Eu percebi, inclusive eu tô com o Sidur aqui, eu tô É, a com gente ele está aqui, ó. aprendendo a fazer É, as e, brachá dos e alimentos. uma das coisas que Legal. assim que sempre me martelou é justamente o Shema, Sim. que assim Você vê que ele está escrito único, não é escrito um. Ai, é lindo esse aqui, demais. então assim, num resumo dessa pergunta que o senhor fez aí, é o Shema, ele é o único, ele é o único e Você vê que a verdadeiro. tradução é muito equivocada, né? Exatamente. Muito equivocado. Muito equivocado. E hoje, eu até mais uma vez agradeço aí a Shen, né, pela vida do senhor, do Ravi Yakov e também do Gabriel. Porque E o você, maior. ela chegou para você e falou, como foi a sua reação? É, Você reagiu como? Ele ficava tímido e calado, até ele ver. na Deixa ele verdade, Não assim, falar. tinha briga, não tinha briga. Graças a Deus a gente é bem resolvido nisso. Só Não, que aí chegou você um quer já é determinado bom. tempo, Mas a chegou um reação determinado dele, tempo que eu precisava que ele me acompanhasse. Eu não queria ficar sozinha nisso. então Falei, você não. E saiu, ele aí continuou pastorizando. eu continuei um tempo ainda por ele ia mais conta. sozinho, eu já é, não ia mais. Porque tinha Não um Entendi. aguentava. determinado momento, é aquilo que eu falei para o senhor, num determinado momento eu não queria me desprender da questão do dinheiro. A gente tem que ser Sim. sincero. E o ego, né, E Rafa? o Né? ego. Aquela famazinha, né? Então você E, começou a estudar também, né? Você assistiu. Aonde que surgiu a coragem de largar tudo? então, na verdade, foi, que nem eu falei para o senhor, foi mais por conta de eu perceber, né, a vontade e o esforço da minha esposa, e através dela eu percebi que as coisas realmente começaram a acontecer. Foi. Eu joguei tudo fora, As Ravi. coisas Tudo fora os materiais que eu tinha. Foram muitos. Não. Simpósios, certificados, bíblias com várias, né? Muita coisa fora, muita coisa fora. Aí ele chegou, ele viu uma limpeza assim, né? E ele ficou quieto. Aí eu falei: não, agora eu vou orar, porque agora eu quero torar, eu quero as coisas sim, do eterno aqui, do judaísmo dentro da minha casa. E aí, sem briga, sem nada, na paz, sim, na shalom do eterno. sim. Sabe, E a eu sei, última palavra é sempre do homem, né? Sim, senhora. sim, Pois sim, é. senhora. E assim, Ravi, na verdade, assim, o desejo do meu coração mesmo hoje é se esforçar para aprender cada vez mais, porque eu falo para minha esposa, eu sei que a Torá é a verdade, é o único caminho, então, assim, tem que ter responsabilidade, e eu quero aprender mais e mais, porque o desejo do meu coração é o mesmo esforço, a mesma dedicação que eu tive lá atrás, eu quero continuar tendo agora da forma certa, Verdade. Legal, né? então eu vou fazer a pergunta. O que fez vocês decidir tornar Bnei Noach? E que fez vocês. Fora que vocês já tinham contato com o pessoal, mas
decidir seguir nesse caminho? Eu não tinha contato, não. Eu que descobri os Bnei Noah Não, também no você tinha os YouTube. vídeos, né? Não, estou falando, você tinha os É, vídeos, através dos então, mas vídeos. na minha cabeça, porque eu não via só o seu canal, né, Dor? Eu É. via outros, eu navegava, então Não, por isso eu ficou. estou falando, por isso eu perguntando o que fez vocês tomar essa decisão de seguir esse caminho. Porque eu descobri que os Bnei Noah, eles não precisam ser, eles ensinam que você não precisa se converter ao judaísmo. Eu queria ser judia de qualquer jeito, É. colocava lenço na cabeça, né? E assim, tem umas coisas que a gente tem que entender que estudando com os Bnei Noah, a gente entende que não é para nós isso. Não adianta, eu não sou filha de mãe judia. Porém, eu posso guardar, observar, não é uma ordenança. Porém, eu posso lembrar. Se eu posso lembrar, então, assim, né? Celebrar, Igual você melhor. fala, o judaísmo Você pode celebrar, melhor. Aí você celebrar. celebrando, exatamente. Sim, 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 sim. Então, para mim, é uma alegria muito grande saber que, poxa vida, porque eu fiquei doente porque eu queria ser judia e não consegui. Tá vendo? A gente quer, mas que o caminho não necessariamente para nós e a gente acha que está errado. Não Porque conseguir. eu vi rabinos messiânicos na internet. E Travesti aí eu falei, religiosos. uau, é a mesma coisa de igreja. Eu fiquei um tempinho observando aquilo ali. Você conhece muito bem a igreja, então você sabe falar, essa é igreja, não tem Então muita eu falei, ah, diferença. não, você quer saber? Só mudou o nome, né? O É, JC para o Yeshua. Só exatamente. mudou isso no meu consentimento. E tudo, eu dava print, eu marcava os canais, eu escrevia para mostrar para ele, porque não é Ah, tá, possível. Eu estava importante. vendo tudo aquilo e ele não, ele também tinha que ver. E aí ele começou a ver. Aí a gente parou no Rave Dorleon Atar. E o que você Ficamos só achou aqui. desse barbudo louco aí que sua esposa foi para ele? Não, não, assim, o que acontece? Na ocasião, para ser sincero para o senhor mesmo, quando ela apresentou o senhor, eu até falei, poxa, ele ele é bem radical, né? Tal. Só É. que depois eu comecei a ver, eu falei assim, não, Não tem mimimi, né, Dor? ele, ele o que fala tem coerência mesmo, os estudos são de uma profundidade assim sem tamanho. E assim, por isso que quando ela falou da ocasião dessa entrevista aqui, eu confesso para o senhor que eu estou até assim ansioso, sabe? Assim, por quê? Porque é algo sério, né? É, muito sério, sim. É algo sério, tirando assim a descontração, tudo, e o tema do programa aqui é porque eu saí do cristianismo. Aí eu falo por mim, né? Respondendo aí, eu saí porque, no caso, eu descobri, através da minha esposa e através dos ensinamentos dos sábios, né, no caso dos Rabi, que infelizmente eu estava numa mentira, né? Eu estava numa mentira e enganando pessoas também. Então, assim, como eu não posso mudar, então eu tenho que buscar primeiro para mim e para minha família o caminho correto e depois daqueles que acharem por bem que deva me ouvir, assim como eu achei por bem parar e ouvir, eu falei, não, opa, peraí, os sábios, Ravi Dor, Ravi Yaakov, o que eles falam tem coerência. Tem coerência, aí a gente começou a se aprofundar nos ensinos e realmente Não tem como a gente não tem como fugir estudar o disso. judaísmo com o João Ferreira de Almeida ou qualquer outro brasileiro. Desculpa, É, gente. Essa é a verdade. verdade. Queira ou não queira, vai doer, vai, mas passa. E o Ravi, e o que eu fico muito feliz é que eu sempre ouço o senhor falar: não, não, aqui não tem mimimi. E, E eu falei para ele, ó, o Raga lá, ó, ele luta lá, não sei como é, MMA. Eu falei, olha aqui, mostrei tudo para ele. Ele falou, nossa, olha.
Ele bate mesmo. Eu falo assim, para você saber bater, tem que apanhar também. Então, faz parte. verdade. É verdade. Verdade. É verdade. Subir no ringue Mas, achando que se você vai bater, não rola, não. Tem que não, aprender a então, apanhar também. Bom, mas a mas gente legal. estamos muito felizes, sabe? Estamos muito felizes, sabe, por ter encontrado o senhor e por estar no movimento Binainoa, né? Entendendo que Legal. realmente estamos aí se esforçando e eu tenho certeza que através de nossas vidas pessoas vão se achegar também e serão ensinadas e caminhar num caminho correto. Eu E quero muito falando, e que ele falamos isso, desculpa, Nada, pode falar, desculpa aí. eu quero muito que ele seja um Binenoa, um líder. Essa é a minha vontade. Ele tem que ser Só que feliz assim, há primeiro. um Vou tempo te dar uma também, né? dica. Há um Uma tempo também, dica. né? Estudos. E se, vou Sim, falar assim, uma coisa que eu aprendi, o líder sempre é líder. Não importa onde você vai colocar ele, ele se torna um líder porque é a natureza dele. sim, Sim. É. sim, Então, se ele é de natureza, você, Marcos, você é natureza de líder, você vai acabar não sendo líder naturalmente. Não tem como sim, escapar disso. Mas entre vocês dois, uma dica de um amigo, sim. Sim. sejam felizes e fazem um ou outro feliz. O resto é o mundo afora. É isso Mas mesmo. eu queria saber de vocês agora, cada um na sua vez, qual dica que vocês querem deixar para as pessoas que estão assistindo esse depoimento e qual orientação, dica que vocês querem deixar para eles? Pode falar. Eu vou deixar aqui um conselho, né? E gostaria de dizer que não tenha medo de que o seu líder, o seu mentor vai falar de você. Primeiramente, você tem que saber que os olhos do Eterno, ele está em todos os lugares. Então, assim, não precisa ter medo do que o homem fala para você, como inferno, pagar preço, pedrinha lá na coroa para você ganhar uma alma, para você ganhar o mundo. Não, cara. Sabe assim, principalmente as meninas, mulheres, viu? Assim, cabe a nós mulheres. Então, tenha um pouco mais de sabedoria, estude mais, se aprofunda mais, procura, né, canais idôneos de rabinos idôneos, ortodoxos, e comece a dar ouvido, ver um vídeo, deixa para ver os outros, né, com sabedoria e sem medo, porque o medo é o que atrapalha tudo, né, Dor? É muito medo, né? Eles colocam uma pressão psicológica na gente, um medo que a gente fala, poxa vida, que Deus é esse? Então, assim, eu queria dizer para você que você é amada, que você tem uma missão especial aqui neste mundo e que você não precisa ter medo do seu líder, nem do seu marido, seja de quem for. Você precisa dar ouvido para o Eterno, para o Deus de Israel. É para ele que você tem que dar ouvido e estudar, que você vai encontrar e você vai se achar. Primeiro você tem que encontrar a si mesma, para depois você, né, for querer falar alguma coisa. Então, busque, procure. Você que eu tenho muito amigas também que hoje estão afastadas de mim por conta de religião, que são esposas de pastores, que eu sei o quanto elas sofrem, adultério, tem que perdoar, e outras coisitas mais para ficar em evidência, né? Então, eu gostaria de falar para você que você pode encontrar, né, esse Deus do qual nós estamos falando aqui. E que você não precisa ter medo que você está ficando louca. Eu também pensei isso, mas todas essas coisas passam. Vai chegar uma hora que você, né? Isso aí passou, né? Esse desconforto. Por quê? Porque estava impregnado na minha carne, no meu sangue, né? O cristianismo.
Então, para sair, né, dói, né? Tem aquelas cascas, dói muito. Mas depois que passa, é só lerrai, é alegria. Legal, legal, Beijo no seu legal, coração, meninas. legal. E, João Marcos, qual a sua dica? Então, a minha dica é que estudem, né? Estudem, leiam, porque infelizmente já foi o tempo de. Porque tem muitas pessoas que ficam, eu digo isso por mim, só acreditava no que falava. Então, assim, se a gente não se aprofundar e saber mesmo da essência, nós vamos continuar sendo iludidos. Então, a ideia é o quê? Pode fazer pergunta, né? É se aprofundar nos ensinos, se aprofundar nas escrituras corretas, no caso, né? Torá, e entender que Deus é um só, né? Ele é o único e verdadeiro Deus, porque eu até falei para minha esposa esses dias, infelizmente, o ser humano, de uma situação geral, é como se fosse uma criança recém-nascida, né? Tudo que o pai e a mãe ensinam, não, se o pai e a mãe dele de bebê falar assim, ó, você pode tomar água com limão, mesmo que ela fazer careta, mas se ela crescer bebendo isso, ela vai achar bom. E aí chega numa idade adulta e você bruscamente quer tirar a água com limão e falar que é ruim, dá um choque na mente, né? Mas se você se aprofundar, com certeza vai dar certo na persistência, que é o que está acontecendo conosco. Então, assim, a dica, resumindo aqui, que eu dou, busque a verdade. Hoje, eu falo com propriedade, né? Eu louvo ao Eterno por ter conhecido o movimento Bnei Noah, por ter conhecido, né, o Senhor e os demais sábios, e eu tenho certeza que esse meu amigo aí que me ouve, essa minha amiga que me ouve, com certeza não vai demorar muito para nos procurar, para querer se aprofundar, e eu estou aqui à disposição para estar aí falando. Se eu não souber responder, com certeza vou direcionar para o senhor, para quem sabe, exatamente, porque antigamente, infelizmente, acontecia muito isso daqui. Ah, eu acho que é isso, toma, e não é isso. Podia fazer perguntas, né? Não o é judaísmo isso. é pergunta. Exatamente. E algo que mais chamou minha atenção, ao contrário do que acontecia antes, é entender que o judaísmo, o Bnei Noah, é o quê? Tudo se resume em o quê? Cada um cuidar da sua vida. Exatamente, exatamente. Gente, eu não vou falar mais nada. Esse foi um depoimento maravilhoso, história incrível de um casal incrível. E queria agradecer vocês, primeiramente, a Leandro e ao João Marcos, todo o seu desempenho. Vocês estão no nosso grupo, nossos corações, estamos juntos. E quem está assistindo também, se você gostou, dá um like, compartilha isso para seus amigos, familiares. Se inscreve no canal. Se você também quer gravar seu depoimento, tudo que você precisa saber dos livros, cursos, redes sociais, meus contatos, está tudo na descrição de baixo desse vídeo. Agradeço a vocês pela paciência. A gente vai se ver na próxima. A gente vai se ver no próximo vídeo. Até mais. Olá, parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até mais. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed.
והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי ננאי 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 נאי 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 נאי. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי ננאי 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 נאי 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 נאי. אוי נאי 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 השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיה השם